Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aí dentro do nosso propósito de 40 dias de portas abertas. Nós estamos gravando aí um vídeo por semana e todas as terças estarei publicando esse vídeo aqui no canal. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista lá na playlist de 40 dias de portas abertas para alcançar o favor de Deus. São palavras que vão te instruir a alcançar esse favor. E o que é o favor de Deus? É algo imerecido, né? Quando nós temos o favor de alguém, alguém faz por nós simplesmente por amor. E Deus faz isso conosco, Ele nos favorece. Mas nós devemos também nos firmar nas oportunidades que Deus nos favorece. Então Deus nos favorece, mas nós temos a ação de permanecer dentro dos propósitos de Deus. Amém? Então, esse livro é o livro Portas Abertas, da escritora Aya. Eu vou colocar aqui na legenda, na descrição, para que você possa adquirir esse livro que está na internet certamente. Procure aí, né? Eu vou mostrar aqui a capa para você, certo? E para que você possa ter esse livro como livro de cabeceira. Então, vamos ao nosso tema de hoje, aquisição de bens. Esse é o 17º vídeo falando sobre a questão financeira, certo? Lembrando que esse vídeo não é só sobre uma questão financeira, mas sobre princípios cristãos que nos conduzem à vitória. Por isso precisamos estar sempre meditando na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e foi deixada por Deus para nos ajudar nessa terra a viver o melhor, a viver as promessas, a viver em paz. E por isso nós acreditamos que as portas que Deus tem para nós, elas existem, mas nós precisamos cumprir com os princípios que Ele estabeleceu para o seu povo. Amém? Então vamos lá. Aquisição de bens. O versículo-chave dessa palavra está em Isaías, capítulo 1, versículo 9. Anote aí, Isaías, capítulo 1, versículo 9. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso é Deus falando por intermédio do profeta Isaías ao povo dele. Nós somos povo de Deus. Se você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você é considerado o povo de Deus e essa palavra é para você. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Se a gente quiser e ouvir, não basta só querer, a gente tem que ouvir aquilo que Deus está falando. E o que significa ouvir a palavra? Significa praticar a palavra. Quando eu ouço, eu entronizo e eu executo. Então, quando eu faço esse procedimento de ouvir, eu estou entronizando aquilo que Deus quer que eu realize. Amém? E aí sim, eu vou executar aquilo que Deus está me falando e eu vou também adquirir aquilo que Deus tem para mim. Então, o que a palavra de Deus nos diz sobre os bens dessa terra, né? A gente está falando sobre aquisição de bens. O que significa isso, né? Deus, ele tem prazer em nos abençoar com as coisas desse mundo, com as questões materiais, né? Viver em conforto, ter bens, é algo que Deus não queira para nós? Não há nada de errado nisso, né? Ao cristão é dado esse direito, o direito de desfrutar desses bens aqui nessa terra. Porém, é preciso considerar que essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus. Ou seja, o meu coração, eles têm que estar em Deus. E por estar em Deus e fazer a vontade de Deus, os bens materiais, os recursos que eu tenho, eles são usados em prol da vontade do reino. Então eu uso aquilo que Deus me deu para abençoar as pessoas, para ser um caminho na vida de pessoas. Ou você pode ser um instrumento do Senhor para servir em algum lugar, não é verdade? Então, se você tem habilidades, por exemplo, você é um músico, você tem habilidades musicais, você pode usar esse instrumento que Deus te deu para abençoar as pessoas, né? Se você é uma pessoa que sabe cozinhar muito bem, você pode usar essa habilidade para servir, né? Cozinhando para alguns irmãos em Cristo ou fazendo eventos que sejam eventos
ali para poder abençoar, eventos voluntários para poder abençoar pessoas. Né? Se você é um bom administrador de recursos, você pode usar esse dom da administração para ensinar as pessoas a serem ali educadas na administração e elas serem bem-sucedidas. Isso tudo de forma voluntária, certo? Então, Deus ele promete que se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que a palavra de Deus diz. Se você procurar aí, você vai encontrar esse versículo, né? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar a Deus. Se eu busco a Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço, Deus vai acrescentando as outras coisas ao longo da minha trajetória. Isso quer dizer que se eu busco a Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentando aquilo que eu preciso ao longo da minha trajetória. Amém? Porque Ele está falando que Ele vai cuidar de todas as nossas outras necessidades. Isso quer dizer que vai ser do meu jeito, da minha forma, quando eu quero, como eu quero? Não. Isso quer dizer que Deus vai te suprir dentro daquilo que você precisa. E Ele vai usar da instrumentalidade dEle, usando pessoas, usando instituições, usando o que Ele quiser para abençoar a sua vida. Amém? Então, uma outra palavra para a gente refletir está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, que diz: E todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Olha só, quem está falando essa palavra aqui, né? Eclesiastes, dizem que foi Salomão que escreveu. Salomão foi o homem mais sábio daquela época. Eclesiastes 5,19, que Salomão está falando então, que Deus deu riquezas e bens para que os homens pudessem dela usufruir, né? As riquezas e os bens, eles são algo que Deus nos permite ter nessa terra para a gente usufruir. Logicamente, a gente tem um trabalho para exercer em relação a isso, né? Para manutenção de tudo isso. E a forma como a gente vai lidar com esses bens é que vai permitir o nosso sustento, é que vai permitir ali o nosso crescimento, né? E também vai mostrar o nosso caráter, né? Então, a maneira como eu administro o que Deus colocou nas minhas mãos vai determinar quais são as minhas prioridades, né? Então, a palavra fala que aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se o meu coração está nos bens materiais, eu não vou me preocupar com as pessoas, eu não vou me preocupar com aquilo que Deus quer que eu me preocupe, na verdade. Preocupar no sentido de me importar, né? Não ficar ansioso, nem, enfim, arrancando os cabelos, vamos dizer assim, na verdade. Então, Deus, Ele quer que a gente se importe com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Então, os nossos bens, eles não podem ser unicamente para o meu usufruto. Eu tenho que pensar que Deus colocou algo nas minhas mãos para eu ser bênção na vida de pessoas. Então, isso vai determinar o meu caráter. Se eu uso os meus bens unicamente para o meu benefício e não me importo com as pessoas que estão comigo nessa trajetória, isso está demonstrando o meu caráter, né? Então, o meu coração está nas questões materiais. E se o meu coração está nas questões materiais, isso significa que essa questão material virou um Deus na minha vida. Se virou um Deus na minha vida, eu estou cumprindo com a vontade do Senhor? Claro que não. Eu estou usando esses bens, aquilo até que Deus me permitiu ter, para exatamente idolatrar isso, né? Colocar isso como uma idolatria, como algo que eu coloquei no lugar de Deus. Então, a gente pode entender que a vida abundante que Deus tem para nós é justamente a gente não ter apego às riquezas. Nós vamos ser abençoados por Deus, Deus vai colocar recursos nas nossas mãos, mas se a gente se entrega a esses recursos, se a gente coloca o nosso coração nesses recursos, naturalmente esses recursos se tornam Deus na minha vida. Eu tiro Deus do lugar que Ele precisa estar, eu começo a ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, e eu acabo deixando de viver as promessas, e esses bens se tornam ruína na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, avalie muito bem como você tem administrado os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. A gente percebe que muitas pessoas, elas acabam deixando de abençoar suas próprias famílias
para abençoar outras pessoas. E isso eu considero isso algo complicado, porque primeiro você tem que abençoar aqueles que são da sua casa, para que depois você possa abençoar a outros, não é verdade? Então, primeiramente, os da casa são mais importantes, porque Deus nos deu família, Deus nos deu condições para que a gente pudesse administrar primeiro o que está à nossa volta. Se eu não consigo administrar o que Deus colocou nas minhas mãos e o que está à minha volta, como eu vou poder ser instrumento maior de Deus na vida de outras pessoas? Então, essa atenção, ela precisa ser dada. Eu preciso abençoar aqueles que estão perto de mim. Os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, os meus pastores, né? Aonde eu estou localizado, os meus colegas de trabalho, aonde eu estou é onde Deus quer que eu seja um instrumento ali, né? E posteriormente pode ser que Ele use a minha e a sua vida para alcançar outras pessoas. Mas primeiramente eu tenho que administrar muito bem aquilo que está perto de mim. Se você é um pai e uma mãe, você tem que primeiramente cuidar ali da administração dos recursos familiares com a sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos, não é? Para que a sua casa seja um exemplo, um testemunho de algo bem administrado, para que você seja ali um canal de bênçãos na vida das pessoas. Isso não quer dizer que você não vai passar por luta, meu irmão e minha irmã. Isso não quer dizer que às vezes você não vai passar por algum deserto, para que você possa melhorar essa administração, aperfeiçoar isso, amadurecer, né? Porque Deus permite muitas vezes que a gente também tenha pouco, para que nesse pouco a gente saiba administrar o muito, né? Então, é algo que a gente precisa refletir, né? Então, quem dá muita importância aos tesouros terrenos acaba se esquecendo de cuidar dos tesouros da alma também. Então, os tesouros da alma, que são esses tesouros da alma, né? Justamente esse cuidado que a gente precisa ter primeiro conosco, né? A gente também precisa usar os recursos que Deus nos deu para cuidar de nós mesmos, para termos uma boa saúde, uma boa alimentação, para ajudar aqueles que estão próximos a nós, não é verdade? E, obviamente, usando esses recursos também para administrar de maneira íntegra, correta, justa, né? Não usar de nenhum tipo de situação ilícita para ganhar coisa alguma. Deus, Ele quer que nós caminhemos em retidão, né? E então a gente precisa entender que Ele quer fazer isso por nós, né? E Ele tem prazer em nos abençoar. Então, os tesouros que Deus coloca nas nossas mãos, eles são tesouros que Deus nos entrega, que vem da presença dEle, tesouros do céu para a terra, né? Então, Deus nos coloca nas mãos condições para que a gente tenha recursos, e esses recursos que vêm do céu para nossas mãos, eles precisam ser também tesouros do reino, ou seja, é como se eu trouxesse pelas minhas bênçãos materiais o reino de Deus para a terra e conseguisse administrar completamente aquilo que Ele colocou de forma íntegra. Então, quem usa dos seus recursos em prol do reino de Deus, ajunta tesouros no céu. E é isso que a palavra fala, né? Isso não é uma barganha, não é uma troca, né? Então, eu não vou fazer isso para receber de Deus. Eu vou fazer isso porque é o correto, porque é o que Deus me ensina e é o que me faz realmente ser uma pessoa melhor, uma pessoa que cresce, que amadurece, que ensina, que traz o reino de Deus na terra. E é tão prazeroso quando a gente pode fazer aquilo que é certo. Você já se colocou em algum trabalho voluntário, que você ajudou muitas pessoas, você conseguiu ser um instrumento de Deus, um canal de Deus para abençoar pessoas? Se você não fez isso ainda, procure fazer algo assim e você vai perceber o tanto que isso é gratificante, o tanto que isso renova, o tanto que isso cura a nossa alma. Isso são os tesouros da alma, né? Então, eu dispor daquilo que Deus me deu para abençoar, não é? E isso faz com que eu também seja abençoado, eu também seja curado. E não é uma barganha, sempre pense nisso. Eu não faço isso para ter, eu faço isso porque o Senhor me move para fazer e eu coloco o reino dele em primeiro lugar, a justiça dele em primeiro lugar, e as demais coisas me são acrescentadas. Então, quem se dispõe a cooperar com Deus, não se esquece dos seus semelhantes, né? Quem se dispõe está sempre
pensando no seu próximo, está sempre procurando ser um canal de vitória na vida do seu próximo, né? Então, a gente precisa ser capaz de usar essas nossas riquezas em favor, né, das pessoas, né? Riquezas que muitas vezes, meu irmão, você não precisa ser rico. As pessoas falam riqueza, eu tenho que ser rico para abençoar. Não. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se você tem um pão, divida o seu pão, né? Se você tem uma moeda, use essa moeda para abençoar alguém, como aquela mulher viúva que entregou tudo que tinha, mas era o melhor que ela tinha e Deus abençoou aquela mulher. Mas não é porque ela estava com o coração na riqueza, é porque simplesmente ela entendeu que o bem mais precioso era estar com o Senhor, não é? Era ofertar para o Senhor. Então Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, Ele está preocupado com o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja livre, não seja escravo. E o dinheiro, meus irmãos, escraviza. Ele é mola de impulsionamento, ele é bênção de Deus, mas ele pode escravizar a vida de alguém no sentido de dessa pessoa colocar o coração dela, né, nas questões materiais. E aí ela se torna escrava. Então, o dinheiro ele tem que servir como um servo, né, como um recurso para abençoar as pessoas. Não é verdade? E aí, aqui tem uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: aquele que quer ser um cidadão dos céus não pode aumentar sua conta corrente na mesma proporção que diminui seus valores éticos, morais e espirituais, hipotecando para isso o seu caráter. Olha o quanto que isso é sério. Imagina, hipotecar o caráter, não é? Quer dizer, eu vou trocar aquilo que Deus me deu, os princípios que Deus colocou em mim, por questões materiais que são simplesmente passageiras. E aquilo que é de mais importante na minha vida, que é a presença do Senhor, eu vou deixar de lado. Reflita sobre isso. E se você conhece alguém que está precisando dessa mensagem, ao final desse vídeo, compartilhe. Não deixe de compartilhar. E eu aproveito e peço, se você não curtiu ainda esse vídeo, curta, por favor, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Não deixe de curtir esse vídeo. E comente como é que está a sua situação hoje, porque Deus quer fazer uma mudança na sua trajetória financeira, na sua trajetória material, e algo Deus quer mudar na sua consciência, na sua forma de administrar os recursos, para que você possa subir um novo patamar. Se eu não conseguir ser fiel no pouco, sobre muito Deus não vai me acrescentar. Então eu tenho que ser fiel naquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. E aí, para finalizar, meus irmãos, diz assim: quem se apega aos bens materiais e se esquece de outros valores, paga um preço muito alto do que o aparentemente acertado. Uma casa não pode custar o fim do relacionamento familiar. Um automóvel não pode custar, além do preço de mercado, noites mal dormidas ou a perda dos amigos. Valores não podem ser comparados a preços. Pessoas valem mais do que coisas. Relacionamentos valem mais do que dinheiro. Paz de consciência vale mais do que posição social ou poder. E uma vida com Deus vale muito mais do que qualquer tesouro terreno. Eis a grande lição que Jesus nos ensina. Não é verdade? A palavra está repleta de versículos falando sobre isso. E eu aconselho você a estudar um pouco mais sobre essa questão das riquezas na Bíblia, né? Como Deus nos ensina a realmente administrar, porque Ele nos colocou como mordomos daquilo que Ele nos entregou. E aí eu já queria te fazer um convite para assistir o próximo vídeo, que é sobre mordomia. Vai ser o nosso 18º vídeo. E queria orar com você agora, para que Deus possa alcançar a sua vida e da sua família. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui buscando um pouco mais da Tua presença, acreditando que o Senhor é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem esse tempo de abundância, o Senhor tem esse tempo de vitória, o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que creem no Senhor, aqueles que buscam Te servir, aqueles que semeiam com lágrimas. A Tua palavra diz que em júbilo ceifarão, está lá no Salmo 126. Pai, que esta pessoa que me ouve agora possa receber do Senhor a restituição, Pai, de tudo aquilo que ela perdeu, que ela chorou, que ela
se desesperou, muitas vezes, Senhor, porque colocou sua confiança nas questões materiais. Ela tirou os olhos do Senhor e olhou para aquilo que estava diante das suas mãos. Mas o Senhor quer, meu Pai, que nós possamos olhar para Ti. E eu te peço, Pai, que agora haja essa mudança, que o coração se incline para o Senhor, que o coração se volte para aquilo que o Senhor tem separado para a nossa vida, Pai, e que tudo aquilo que nós porventura perdemos, por negligência, por imperícia, que o Senhor nos perdoe agora e que o Senhor faça uma correção daquilo que precisa ser corrigido no nosso interior, no nosso coração, e que os bens, aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, sirvam para abençoar, e aquilo que o Senhor trará para a nossa história sirva ainda mais para multiplicar a Tua vontade nesta terra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Pai, as Tuas riquezas. A maior riqueza que nós temos, Senhor Jesus, é a Tua presença em nós. Enche esse coração desta presença gloriosa, de paz, de alegria. Pai, que essa vida sinta o Teu toque agora e saiba que Tu és Deus sobre a sua história. E que se ela está neste vídeo ouvindo esta palavra, é porque o Senhor a ama e o Senhor quer o melhor para ela. Então que ela não tome nenhuma decisão impulsiva, nenhuma decisão emocional, ansiosa, para que ela não erre, não peque, porque a Tua palavra fala que peca quem é precipitado, que ela não se precipite em nada do que ela for fazer, mas que ela tenha do Senhor as instruções, a sabedoria e o ensino correto para saber lidar com tudo aquilo que está diante dela, diante das suas mãos. Deus, todos os recursos que estão nas mãos dela, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, Senhor, que ela tenha a sabedoria do Senhor, de saber administrar, de saber ser uma boa mordoma, de saber ser uma pessoa que cuida daquilo que o Senhor deu para abençoar. E que ela seja a primeira a ser abençoada, porque quando ela buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. É o que eu te peço, meu Deus, que esta semana ainda haja um romper, um destravar, um liberar do Senhor, em nome de Jesus, que ela receba o destravar do Senhor e que os anjos do Senhor, Pai, estejam acampados ao redor dessa vida. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livram, é o que diz a Tua palavra. Que o sangue de Jesus nos cubra, em nome de Jesus, nos liberte de todo mal, de toda escravidão, de toda dificuldade. Em nome de Jesus, que possamos viver o melhor dessa terra, como a Tua palavra promete. Pai, que comeremos o melhor dessa terra, se ouvirmos a Tua voz, se obedecermos aquilo que o Senhor está instruindo, nós vamos comer do melhor dessa terra. E nós já te agradecemos, Pai, pelas Tuas instruções, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então eu te aguardo no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre mordomia, na próxima terça-feira. E não deixe de acompanhar aqui no canal, se você não segue a gente ainda, siga, clique no sininho aí para ativar as notificações. Eu vou estar também publicando alguns vídeos aqui para te inspirar durante essa trajetória, vídeos que tem a ver com aquilo que a gente está falando aqui nessa jornada, e que você possa ser inspirado por Deus e que você possa receber de Deus as palavras que Ele está falando com você nesse tempo e mudar a sua trajetória para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.